Olá pessoal, bom dia. Aqui quem fala é a professora Jéssica Carvalho e a gente vai dar continuidade às nossas aulas, né? Hoje nós iremos falar do predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Antes da gente falar dos predicativos, nós temos que falar do verbo de ligação, tá? A gente já tem um conceito, né, que é um verbo que indica estado, que ele liga o sujeito a uma característica, um modo de ser. Ele indica um estado permanente, temporário, aparente, uma mudança ou continuidade de estado. Ele é chamado de verbo de ligação. O emprego do verbo de ligação pode apresentar múltiplas possibilidades significativas e exprimir diferentes circunstâncias relativas ao estado do sujeito, tá? Neste momento, nós vamos analisar aqui os estados e sentidos que esses verbos podem apresentar. Por exemplo, aqui, quando eu digo eu estou nervoso e eu sou nervoso, eles não possuem o mesmo sentido, não é? Na primeira frase, esse estou, ele me dá uma ideia de um estado temporário, de algo momentâneo. Já no segundo, quando eu digo eu sou nervoso, eu já tenho uma ideia de algo permanente. Então, dependendo do verbo de ligação que será utilizado, ele pode ter sentidos diversos. Eu continuo nervoso, já é um estado de continuidade ou permanência, e ele parece nervoso, já é um estado aparente, de hipótese. Aqui nós temos os sentidos, né? Novamente, estado circunstancial, que é momentâneo. Estou exausta, ela parece feliz com os resultados. Desde aquele episódio andamos sempre contentes. O verbo ser, que indica estado permanente. Eles são capazes de finalizar tudo até amanhã. Vivem doentes. Mudança de estado. Fico feliz com a notícia. Ela se tornou um exemplo de vida. Depois de tudo virou um santo. E continuidade, ele permaneceu calado e ela continuou atenta ao trabalho. Então, dependendo, né, dos verbos de ligação que vocês utilizarem, vocês vão ter sentidos diferentes. E agora nós falamos, né, do predicativo do sujeito e predicativo do objeto, que são termos integrantes da oração, que atuam como complemento. Ambos têm como função atribuir uma característica a outro termo da oração. Conforme o próprio nome indica, o predicativo do sujeito atribui uma característica ao sujeito e o predicativo do objeto atribui uma característica ao objeto, que pode ser direto ou indireto. Vamos ver melhor. Predicativo do sujeito é o termo da oração que se liga ao sujeito por meio de um verbo, atribuindo a ele uma característica ou estado. Então, como eu falei para vocês, né, esse predicativo ele vai se ligar, né, ao sujeito por meio de um verbo, tá? E ele vai trazer essa característica, o estado, ao sujeito. Então, como vocês percebem aqui no exemplo, ela entrou em casa apressada, minha mãe é uma peça, ela anda nervosa e a professora parece apreensiva. Todas essas palavras destacadas, que são os predicativos, elas fazem referência aos sujeitos. Por isso elas são chamadas de predicativo do sujeito. Olha, apressada, ela, peça, minha mãe, nervosa, ela, apreensiva, a professora. Então são características do sujeito. O predicativo do sujeito ocorre em predicados nominais, após um verbo de ligação, como a gente viu os verbos, né? Ser, estar, ficar, andar, parecer, continuar, entre outros. Aqui nós temos um esquema, né, do predicativo do sujeito, que confere uma qualidade ao sujeito, é um termo integrante da oração, característica do predicado nominal, que é aquele, né, que tem sujeito, verbo de ligação e predicativo. E acontece com o verbo de ligação, ele sempre vai estar coladinho ali com o verbo de ligação, tá? No predicado nominal, tá bom? E o predicativo do objeto? O próprio nome já diz, né? Ele vai atribuir uma qualidade ao objeto direto ou indireto, caracterizando-os. Não consideramos essa situação prioritária. Claro que eu lhe chamei de mentirosa. Eles acusaram-me de responsável. Percebam que essas características que estão destacadas, elas não fazem referência ao sujeito, e sim ao objeto, olha. Então, para ficar melhor para vocês, é só vocês, se vocês não conseguirem identificar o que é o objeto,
É só vocês pensarem assim, se não está falando do sujeito, então é do objeto. Não consideramos a situação prioritária. Quem não considerou? Nós. O nós não está aparecendo, mas é o sujeito. E prioritário, o que é? Nós ou é a situação? É a situação. Então, percebam, não fez referência ao sujeito. Entenderam? Então, por isso, é predicativo do objeto. A mesma coisa nos outros exemplos. O predicativo do objeto ocorre em predicados verbos nominais, compreendendo o núcleo nominal do predicado. Aqui já vai acontecer no verbo nominal, que é aquele que tem dois núcleos, né? Justamente um verbo de ação, que é o verbo significativo, e o predicativo. Aqui pode ser, nesse tipo de predicado nominal, verbo nominal, pode ter predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Mas é só lembrar que o predicativo do objeto faz referência ao objeto. Mais exemplos. A moça ganhou flores perfumadas. Percebam que a característica aqui, que é o predicativo, perfumadas, faz referência a flores, que é o objeto, e não ao sujeito, moça, a moça. Eu achei a menina triste, a mesma coisa. Triste faz referência à menina, que é o objeto, e não a eu, né, que seria o sujeito. Então, predicativo do objeto. E para finalizar, nós temos aqui um esquema do predicativo do objeto, que aparece em predicado verbos nominais, é um termo integrante da oração e confere uma característica a um objeto direto ou indireto. Tá, pessoal? Então, é importante que vocês saibam diferenciar, não é, esses tipos de predicativos. Espero que tenha ficado claro, tá? Obrigada pela atenção e até a próxima aula.